fazer agora. Falaríamos a parte 2 sobre urgência do chamado. Se Deus permitir, a parte 3 vai ser domingo que vem, que você vai ver que só se entrava na presença de Deus exatamente por causa da obra e do serviço. Falamos semana passada 2 pontos cruciais. O primeiro, que um povo de Israel, por mais que visse anjo, mar vermelho, etc., milagres impressionantes, eles viviam em correção, rebeliões. Deus vivia tendo que bater durante 2000 anos, bater, porque era uma tribo trabalhando, e em vez dela discipular as outras 11, deixou soltas, uma trabalhando, 11 não, virou um inferno. E aí Deus dizia: mas o novo tempo que Jesus vai trazer na terra, todos vão me servir, todas as panelas vão poder me servir na minha casa. E esse é o período onde todos nós podemos servir a Deus. E outro ponto crucial, usamos o exemplo de Pedro. Mesmo um anjo mencionando o nome dele do mundo espiritual para a terra, o nome que Jesus lhe deu, não de Simão, mas de Pedro. Olha, Pedrão, ele já ressuscitou, mesmo assim eu vou voltar a pescar, estou desanimado. Não porque era leviano, mas porque ele ainda não tinha noção de que a vida dele é obra de Deus. Sem obra de Deus, nada está bem. Está monótono para você o evangelho, está faltando você servir. Só quem serve desfruta dos mínimos detalhes. Isso é fato, queridos. Então, vamos hoje falar a parte 2 com coisas mais novas, em nome de Jesus. Pastor Lincoln, leia para nós Provérbios capítulo 22, versículo 13. Tem gente que não serve a Deus, ou por medo ou por preguiça. São 2 pontos cruciais. O terceiro, porque não sei, não é verdade. Isso não existe. O medo ou preguiça. Tem gente que chega na igreja hoje, não sabe de nada. Como já contei até meu testemunho quando eu me converti. Já quer fazer alguma coisa. Então essa coisa de não faço porque não sei, isso é uma mentira de alma. Ou é de preguiça, ou é porque tem medo, é covardia mesmo. É 2:13, pastor. 22, versículo 13. 2, versículo. Ora, serei morto no meio das ruas. Deus fala que o preguiçoso, ele usa de um artifício, perigo, consequências. Então, pessoa que mede muito consequências para não fazer nada, é o preguiçoso, é a preguiçosa. É bom a gente ler isso para a gente se pôr na balança e olhar para o espelho. Por que você não fez? Não, pastor, porque se eu errasse, não sei o que, tá vendo? Não fez. Então eu prefiro um Pedro que pula do barco e afunda lá na frente, se levanta e ainda volta andando, do que aqueles 11 que ficaram grudados lá naquela madeira do barco, que não tem nenhum nome deles ali, mas Pedro foi mencionado. Então, tomem cuidado, queridos, para que vocês sofram uma inutilidade, para vocês não se tornarem infrutíferos com a desculpa de que não sei fazer, tenho medo, sabe, errar, consequências. Essas pessoas, queridos, que põem tanta regra para fazerem a obra de Deus, são pessoas que nunca vão crescer na vida com Deus, no Evangelho, e ficam suscetíveis a desviar a qualquer instante, ou de conduta ou do Evangelho. Quem quer fazer a obra, entenda a versão bíblica para isto. Deus não ensina tudo para a gente, não ensina a metade, não ensina nem 10%. Ele mais ou menos prepara a gente, enche a gente de ar, de vida e solta na rua. O exemplo Pedrão, 3 anos, Pedro, boas novas, tá? É boas novas, então você prega boas novas, tá bom. Primeira pregação, vocês vão tudo para o inferno, seus malditos. E como é que eles se converteram? Apavorados, compungiam, o que fazemos agora? Não, então se batizem aí, ó. Começou. Deus repreendeu Pedro, chamou ele de idiota? Não. Por quê? Porque o próprio Deus não ensinou um pouco mais. Porque se Deus tiver que ensinar tanto para você fazer a obra, é aí que ninguém mais vai fazer nada no reino. O reino, queridos, a obra que fazemos para Deus não é medida pelos resultados, é medida pelo esforço. Nos apoderamos do reino a esforço. Eu não estou dizendo que é para fazer isso, ai de você se tentar. Mas eu já atendi muita gente, e muita gente que não tem noção nenhuma. E uma vez eu atendi uma mulher com um grupo de quase 80 a 100 pessoas.
Ela era intitulada pastora porque eles diziam: não, nós não somos católicos pelo jeito que você prega e reza pela gente aqui, mas também nós devemos ser evangélicos. Então você tem título de pastora. Olha que coisa linda dentro do caótico. E aí ela foi me contar, então, perguntar para mim na época lá na casa mãe, eu depois fui pastorear ela, ungimos, arrumamos a casa, se era errado ela, uma coisa que Deus usava muito, ela era em milagres. Então é assim, ela com um cigarro na mão, seja curado em nome de Jesus, e a pessoa lá curada, olha lá. E depois, isso é fato, o amante, que era um mocinho metade da idade dela, com ela ali, mas ela não deixava ele orar porque ele não sabe, é com ela, expulsando demônios, orando, salvando gente, de 80 a 100. Eu, quando eu vi aquilo, grudei na cadeira e eu falei: eu tenho que rever meus padrões de libertação. Mas você vê, aí eu fui perguntar a Deus, depois que eu liberei ela: não, vou cuidar de você, fique tranquila, mas deixa eu orar para ver por que parte isso, para ver se não era o diabo, o capeta que andava curando para depois matar de uma vez as pessoas, porque de graça não dá nada para ninguém. Fui orar, Deus me deu aquela palavra que diz: eu chamei, eu convoquei, eu fiz, formei uma nação para mim. Aí limpamos, arrumamos a casa, batizou, fez libertação, descarrego, tudo que você quis lá. Ela veio pastora boazinha, foi lá, inaugurei, igreja de verdade, e pronto, e andou. Agora, conheço muitos, como aconteceu conosco lá em Houston. Nós tínhamos um que era pastor, trabalhando o dia inteiro no ritmo de americano infernal de trabalho, uma dificuldade desgraçada, e fazendo obra, e tinha mais de 100 hispanos convertidos na casa dele. Pegamos um, mandamos, integral, pastor, tem não sei quantos títulos nas costas, mandamos, investimos, mingou, fechou o trabalho. Um dia me ligou que tinha 6. Ele achou demônio, o nome de todos os demônios na cidade ele já descobriu. Um devia ser Zé Pilintra, outro a cunhada dele. E aí a obra acabou. Quando o primeiro que não sabia tanto. Então, eu aprendi isso na minha andança com meu rei. Nem tudo que eu vou fazer vai ser bem feito, mas o importante é ir lá e fazer. Pior é que se ninguém faz. O Pedro falou: Senhor, ele está falando no teu nome, ele não anda por aqui, quer que a gente dê uma surra, quebre o nariz dele? Não, melhor de mim do que de Buda, deixa ele falar, solta ele lá, pronto. Aí o Senhor Jesus, ainda dentro dos erros, vai lá e faz. Teve um, se converteu na igreja, viu unção com azeite e paralítico levantou. Ele foi direto no bairro dele, muito pobre, foi direto na casa da mulher que todo o bairrozinho conhece como pessoa que está na cadeira de rodas. Chegou lá, a casa não tem o que comer, precário, caótico. Falou: olha, preciso ungir com azeite porque aprendi, Deus vai fazer. Não tem azeite. Ele olhou o caminhão lá fora. Isso está num dos meus livros aí que eu falo, acho que é de Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele falou: de quem é esse caminhão? Ah, do vizinho. Posso pegar o óleo dali? Pode. Pôs a mão embaixo do cárter do motor, pegou o óleo daquilo, de diesel, ungiu ela levantou, saiu andando. Enquanto a gente ainda está querendo medir o óleo para ver se está com mais oxigênio, cor mais para azul, ele lá tirou ela lá com óleo de caminhão. Queridos, não é o resultado, é a motivação. Deus quer de coração. A obra se faz de coração. Eu tive uma no início da igreja, familiar nossa. Ela evangelizava e ela trazia gente daquele salão de cabeleireiro para dentro da igreja. Mas na época ela também não era muito lá. Então ela falando de horóscopo, de não sei o que, de dente de alho e tal. Mas vamos para a igreja, ia tudo. Quando abrimos o Alphaville, alguns me perguntavam por que eu ficava atendendo uns que eram: o sangue de Jesus tem poder. É o mesmo. Mas para evangelizar eu falava para eles: olhem, vocês são meio riquinhos, estão com tudo com o pé na cova, vocês vão tudo para o inferno. Mas só tem um jeito para vocês, pelo menos dar um pulo de lá para cá. Mas como? Se salvar vidas. Tinha um que me esperava chegar no culto aqui na Alameda Araguaia, e me falava assim: pastor, reserva para mim as 2 fileiras, que agora eu garanto 2. Eu chegava, tinha 2 fileiras só de povo que ele trazia. Ele mesmo não ficou na igreja. Espero que eu não tenha ido no inferno, como eu profetizei. Alguém me dizia: por que atende toda hora depois do culto aquele grupo de uns 8 ali? Era por causa disso, porque davam fruto apesar de estar com o pé na cova.
Pessoas que mais dão fruto, queridos, não são as pessoas que mais sabem, mas sim os que mais têm vontade de servir a Deus. Essa história de um leão lá fora não existe para eles. É de um jeito estranho. Eles vão lá, fazem, acontece, traz para Jesus, se converte e lá vai. Agora, na contrapartida, quando Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2, ele manda pregar o evangelho a todo custo. Tem gente que não prega o evangelho para não ser inconveniente, empurra a alma mais rápido para o inferno, para não ser inconveniente. Já pensou? Por que você nunca falou de Jesus? Porque não quero ser chato, não quero ser inconveniente. Olha que loucura. Mas, queridos, desde quando confrontar o inferno inteiro na vida de uma pessoa vai ser uma coisa conveniente? Eu te pergunto. É normal que você pregue do evangelho e 500 demônios soprem no ouvido da pessoa horrores de você. Isso é normal. Quando minha mãe me evangelizava, eu queria jogar objetos nela. Eu e a minha tia fazendo comentários, só denigrindo, só. Lógico, era guerra de luz e trevas. Mas não é que ela tinha razão, eu e minha tia estamos dentro da igreja até hoje. Vocês não vão ser convenientes tendo que confrontar demônios. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Há tempo e há fora de tempo. Quem diz amém a isso? Queridos, sobre vocês existe um espírito de serviço. A coisa mais importante, depois da salvação, porque a coisa é sequencial. Ninguém faz todos os seus planos até gerar uma criança e jogar dentro de casa. Não existe isso. Então existe o sequencial da vida. Se converteu, então agora vai dar fruto. A coisa mais importante depois de aceitar Jesus, primordial, nota 1000 de prioridade, é a obra de Deus. Pessoa que acabou de aceitar Jesus já está dando fruto, já está evangelizando, já está servindo. Mas se eu, pastor, que tenho 30 anos de igreja, nunca fiz nada, ou fiz lá na Idade Média e parei. Hoje é o dia de retomar, isso que é bonito. Hoje é dia de retomar. Pastor, como eu sei que Deus me pôs numa igreja que é de Deus? Número 1, se me põe a trabalhar, se me dá oportunidade para servir. E não aquela coisa de se vira, rala e volta. Não, te orienta. Uma das igrejas que Deus tem, está cheio de igreja linda que o Senhor Jesus tem. Uma delas, que não é uma porcaria, é essa aqui. Você vem, nós te damos cedo, um líder cuidando de homens, uma líder de mulheres. Se torna seu pai e sua mãe espiritual por adoção, você escolhe. Quero ficar nesse grupo aqui. Me identifico com ele, com ela, com esse grupo, com o bairro, minha rua, etc. Faixa etária, geográfico. Aí nós te orientamos. Dali você já está monitorado, monitorada para estar debaixo da bênção para servir. Dali nós queremos conhecer seus talentos. Nós temos o cafecel, as células. Há um lugar lindo para você ali, porque ali nós não precisamos dos eloquentes no falar. Nós precisamos de você, com aquele seu jeitinho. Eu já fiz célula onde o filho dela não era crente, era drogado, puxava um baseado e ia tocar para nós. A célula estava lotada. Aquilo não era limitação para mim, para Deus salvar almas e libertar elas, porque eu não dependia dele, mas ele estava me ajudando. Era melhor ele tocando ali do que ele ir lá à base de Nirvana, lá na bocada dele. Ele não apareceu na reunião para ouvir Jesus, acabou de se converter, o menino se converteu. Queridos, há um lugar para todos nós na Casa Firme para trabalhar por Rei Jesus. Há um lugar. Há tanta coisa. Chega a ser estressante, meu Deus do céu. A gente fala que Casa Firme tem sangue nas veias. Aqui é muito sangue bombando mesmo. Hoje mesmo eu estava falando de uma reunião que eu desmarquei porque o povo não está aguentando mais. Para a glória de Deus. É assim que tem que ser. Se não ocupar a mente 100% no reino, então você quer fazer na terra o quê? Só trabalhar para pagar a conta de luz? Então, amados, Paulo é muito específico. Olha, fora de tempo também. Ninguém se estressa por causa de obra. Ninguém vai ficar mal porque fez a obra intensamente. Não existe. Deus garante os resultados. Deus cuida muito bem dos que o servem. Lucas 22, capítulo 35. Capítulo versículo 35.
Olha o que o Senhor Jesus diz sobre resultados. Quem quer fazer a obra não fica medindo limites. Vê lá. Lucas 22, versículo 35. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Falei no domingo passado sobre problemas que podem dar na obra, sim, Senhor. Faz parte, problemas. O cara que está nos ajudando fala um palavrão, o outro cai do telhado, tudo isso faz parte. Agora, hoje eu quero de outro jeito ver o versículo. O Senhor Jesus mandou eles como fazer a obra. O que está dizendo na sua Bíblia? O que você acabou de ler? Como mandou eles fazer a obra? Com muito dinheiro, cartão de crédito, American Express corporativo, sem limites. Foi isso que ele mandou? Como é que ele mandou? Nós estamos pondo o versículo aí? Como é que ele mandou? Leia para nós. Está aqui. Quando vos mandei, foi Jesus. Diga, foi o Senhor Jesus quem mandou. Em que estado mandou ele? Sem o que mesmo? Alforje, alpacas. Vamos traduzir isso? Viajante de deserto, não tem moto, não tem carro, então a coisa é dramática. Pequena distância vira uma eternidade, vira uma viagem. No Líbano até hoje fala, vou viajar. E eu já estou acostumado com o Brasil. Viajar é pegar o avião 12, 3 horas para não sei aonde. Aí vai viajar, na verdade ele está falando de 10, 15 minutos de carro ali. Eu quase dando tapa no ouvido do meu babá ali, que vai viajar de carro de 10 minutos. Mas é porque as distâncias para 10 mil quilômetros quadrados, viajar é isso mesmo. Então lá, a coisa mais importante era esse alforje, comida não perecível. Ao mesmo tempo nela tem o que? Ela serve de almofada para dormir à noite. Dela se tira uma capa a mais para se cobrir caso vá cruzar algum deserto. Está tudo ali, toda a munição está ali. Água, etc. E de preferência, se puder, algum recurso, que seria o seu cartão de crédito, que é um recurso na mão. Mas o Senhor Jesus diz que Ele mandou eles nesse estado, sem nada disso. Vão, se uma casa receber, vocês abençoem a casa. Se ninguém receber, importante não é o seu bem-estar, é a obra primeiro. Mas é interessante, ele no fim pergunta, faltou alguma coisa? O que eles responderam? Eu trabalhava com crianças, quando era novo ainda no Evangelho, quando a Bíblia pela primeira vez na vida virou na minha frente. Nunca aconteceu isso depois. Ela virou 2 vezes na minha frente sozinha. As 2 vezes falavam, simplificando, vá fazer algo para mim, com esse apelo que a pastora está fazendo, que é no meio das crianças, que eu achava que isso era algo para a mulher fazer. Na minha cultura, desde quando um homem vai cuidar das crianças? Eu entrei tremendo assim na primeira vez na classe, assim, Mas eu entrei porque Deus tinha falado que tinha que ir, porque eu falei para a pastora, olha, a Bíblia virou 2 vezes, saiu isso, o que significa? Ela falou, estou orgulhosa de você, eu estava pedindo a Deus que você fosse trabalhar com as crianças, vai lá, mais ou menos é isso. Eu lembro que eu tinha dia que começaram as crianças do bairro a se apegar a mim, porque eu via elas ociosas, pais que não estão nem aí. Então comecei a levá-las em grupo para a igreja. Era longe, Vila Santa Catarina até Tatuapé. Então eu tinha carro grande, trabalhava com automóveis. Mas eu lembro de dias que não tinha carro grande. Então eu lembro de fazer loucuras. Não estou dizendo que é para você fazer, para que não haja um policial aqui, ele está aí ensinando a violar a lei. Mas na época, caramba, no porta-mala eu punha, sei lá, 30, 2, 10, não lembro. Eu estava saindo na frente ali, eu, minha mãe e meus 2 irmãos, alguém sentado já em cima do freio de mão. A gente ia lá. Eu lembro quando em seguida veio um baque infernal na minha vida financeira. Então eu tinha que ir de ônibus e eu não tinha dinheiro para levar essas crianças. Então os demônios queriam me dizer, você está roubando o governo, porque eles vão passar tudo ali, não vão pagar no ônibus. Depois lembrava, mas pera, eu não dormi com a mãe deles e fiz essas crianças, são filhos de outras, só estou levando. Pode ir. Essas crianças que foram lá hoje são adultas, eu não conheço mais eles. Pergunta para eles se for ruim para eles eu ter levado naquelas condições até a igreja. Era uma coisa cômica. Eu chegava com um grupo de crianças, corriam para dentro da igreja. E às vezes a gente chegou de ônibus, que o negócio era difícil, 1, 2 ônibus para chegar. Lógico que com tanta burrice, com tanta idiotice que eu já fiz na vida, mas Deus estava de olho no perfil.
Olha lá, ele não sabe, ainda mal está se desgrudando do capeta, mal já está levando um pequenino para mim dentro da igreja. Então, queridos, quem quer fazer a obra, como o Senhor Jesus falou, primeiro você mostra o interesse, depois a obra te provê. Diga, a obra vai providenciar meios. Diga isso, o reino de Deus vai forjar situações para a minha provisão. Então a gente começa no pouco fiel, Deus nunca vai negar a Bíblia dele. No muito eu te colocarei. É uma coisa relativa, você plantou. Da onde me veio isso? Você plantou, com oração ou com obras. Quem quer servir a Deus, levante a mão aqui. Então acabou a desculpa com dificuldade, por isso que não ando fazendo a obra. É verdade, queridos. Eu já fiz a obra pendurado em ônibus atrás. Eu já fiz. Eu já fui em vigília e voltar a pé quilômetros com sapato furado deste tamanho. Não tinha papel lá embaixo de jornal, de cartolina que aguentasse. Você acha que Deus não viu tudo isso? Então, queridos, o Senhor Jesus diz: tem época que eu vou te mandar sem condição nenhuma mesmo. Teve um servo de Deus que Deus, o Espírito Santo, falou: saia imediatamente da sua cidade, largue o que está fazendo aqui para mim, corra em tal cidade no sertão, pregue o Evangelho. Chegou lá, queriam bater nele. Tentou falar do Evangelho na praça, queriam dar uma surra nele. E o padre, não sei o que, juntou uma turma, falou: matem ele se ele insistir. Ele teve que sair da cidade. Ele saiu revoltado: Deus, perdi meu tempo, minha vida, estou te servindo, mas desse jeito, o que é isso aqui? Parece piada. Aí ele chegou na saída da cidade, não tem ninguém, só tem umas pedrinhas assim. Deus falou: pregue para essa pedra aqui. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Como que pode alguém que ouve a voz do Espírito Santo ir a uma cidade que põe ele para correr e vai pregar por nada? Então ele foi obediente, ainda bem. Olhou para a pedra e pregou o Evangelho. Oh Deus, terminei. Podemos acabar com esse quadro de gibi do tio Patinhas e voltar a fazer uma obra? Não, agora você faz para a pedra o apelo de salvação. Ele fez. Passaram lá os anos, voltou à cidade tomada de Evangelho, porque aquele dia o homem mais temido na cidade tinha saído da prisão, fugido, estava escondido atrás da pedra. Aceitou Jesus, chegou lá pregando. Quem é o padre que vai enfrentar o cara? Toda a cidade foi atrás dele, avivamento entrou, gente se convertendo, e ele procurando o pai espiritual dele, até que um dia se encontraram. Olha, eu sou teu pai, eu que preguei para aquela pedra que você está falando. Aplaude a Deus, igreja. Não deixe mais nada impedir você, nada de fazer a obra. Falta de dinheiro, falta de saúde, não deixe, não permita. O Senhor Jesus não pode mais ser roubado por causa das suas limitações. As pessoas que menos têm são as que mais servem à igreja. Gente que está contando moeda para comer dentro de casa, mas eles estão na igreja, não saem do pé da igreja. Você acha que Deus é burro? Você tem noção do que Deus vai fazer com essas pessoas? O que elas estão construindo no mundo espiritual para que o reino de Deus lhes devolva por naturalidade? Como eu sou apaixonado por ver pessoas que não saem do pé da igreja. Como eu sou apaixonado por essa cena. 2 Timóteo 4, 10 e 11 também fala de outra coisa que acontece na obra. Acontece sim, Senhor. Isso não tem que ser motivo de você dizer: não fiz a obra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Pastor, isso existe, fazer a obra de Deus tão linda, tão ungida, um tempo tão maravilhoso. Sentimos a presença de Deus, Deus fez milagres, curou, e aquele irmão, aquela irmã que fez apelo de salvação, que Deus usou como poder com aquele violão e tal. Que essa pessoa desvie depois e enfim, e vá lá para o mundo. Na Bíblia diz que é possível. Isso não quer dizer que você não fez a obra de Deus. Diga isso: amar o presente século. Dois tipos de pessoas amam o presente século. Um é aquele que quer voltar para o mundo. Isso existe. Eu tenho pessoa que quando entrei na igreja influenciou poderosamente a minha vida. Essa pessoa que era muito abençoado, este rapaz, tinha o respeito da igreja inteira, dos jovens da igreja inteira.
Esse mesmo rapaz que eu fui na casa dele, fui tão ministrado de ver a situação do feijão que não acabou naquela panela. Eu que não como feijão, comi como doido aquilo, me deu uma vontade. E aí ela mostrou panela lotada, eu nunca vi isso na minha vida, no Islã nunca vi. Esse mesmo rapaz desviou. E é pinga, muita pinga, bebe pinga, fede pinga. E aí, por causa disso eu vou desviar? Pastor, você já fez a obra lá quando foram no Rio de Janeiro? Você não estava ali do lado dele? Estava. Eu vou dizer que não fiz a obra porque ele fez isso? Então, queridos, às vezes que nos evangelizou já desviou. Isso não significa que a obra de Deus não está na tua vida. Ou amar o presente século. Teu líder que tinha que influenciar você a obra está mais preocupado com os negócios dele do que com a obra. Esse não é modelo para você, nem que seja da Casa Firme. Me denuncie ele que eu vou quebrar o nariz dele. Por dar um exemplo tão torto, já vai ficar com o nariz torto para você olhar para ele e dizer, isso é torto. O pastor já deixou evidenciado ali na face. Existe sim, Senhor. Existe sim alguém, que tinha que te influenciar, está mais preocupada com o coiffeur e com as cirurgias plásticas dela, que não veio para a igreja há 1 ano, do que isso existe. Isso não quer dizer que você é uma burra para fazer a obra, porque Paulo está dizendo, ele abandonou, mas eu continuo. Agora todo mundo diga Marcos na Bíblia. Vamos ler sobre esse Marcos que Paulo está pedindo para mandar para ele, porque ele precisa dele. Vamos ler algo sobre este Marcos. Atos capítulo 15, 37 a 40. Vamos conhecer a história desse Marcos, que é uma outra história de pato feio que vira cisne. Isso também existe, para a surpresa da gente. Atos 13, Atos 15, 37 a 40. Atos capítulo 15, versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Queridos, Paulo não era sábio como Barnabé. Barnabé significa homem das consolações. Barnabéia seria uma mulher de consolações que tenhamos aqui na igreja. Temos várias delas. Uma delas, eu quero honrar de púlpito a pastora Márcia, que é a líder, que é a pastora Denise depois do louvor. Aliás, eu sou por essa líder. Se bagunçar com o louvor, eu vou... Aí que vocês vão ver o bicho que vai virar aqui. Vão encontrar um saci na igreja. Quem honra ela, honra a gente. Não honrou, me dá nomes. Você nem sabe o que estou falando, mulher, mas eu vi um bicho se me perturbar essa mulher de Deus aqui. Mulher das consolações, toda a igreja é amiga dela, não sabe nem dar surra. Aí deixa para a gente ter a surra. Uma vez eu falei para o pastor Gibeli, ela não sabe dar bronca. Você pega aí quem está aí, você arrebenta porque ela não sabe dar bronca. Você nem sabe disso, é a mulher. Tem essas coisas no bastidor da igreja. Então, homem das consolações sabe mais do que Paulo. Não é porque Paulo fez tudo que fez que sabe mais. Estou te falando, isso é Bíblia. Então, quando ninguém queria Paulo, nós sempre temos o Barnabé na igreja, aquela pessoa que diz, não, ainda vai dar fruto, eu cuido dele. Ninguém queria. Saulo era um bicho louco, um varrido, matava a gente e ia jantar feliz, porque arrastou famílias inteiras para a morte naquela tarde. Quem que vai cuidar desse cara? Então, Barnabé, não, eu cuido dele. Número 1, Paulo fez muito mais que Barnabé. Muitas vezes o menor cuida de maior. E muitas vezes menor aconselha a maior. Jétro aconselhou Moisés. Jétro não falou, Moisés, tudo isso eu vou. Quantas vezes Deus te dá recado para nós e você não sabe quanto você ministra na minha vida? Estava falando para a tua pastora terça à noite, me deu lá um negócio, vamos orar depois do culto aqui também quinta. Quantas palavras proféticas aqueles filhos me deram, eu falando com Deus no meu coração. Saía ali, quando chegava atrás falando com Deus no coração, chegava na frente, um levantava, me entregava recado respondendo aquilo. Eu fiquei quarta-feira tomado com aquilo. E quantas vezes chega um tremendo com medo tal. Isso não existe, queridos. Obra de Deus, quando Deus te dá um recado, você vai lá e dá. Se Ele é bênção, vai lá e dá. Número 2, Paulo não aprendeu da própria pele, porque não é fácil lidar com pessoa problemática sequencialmente. Para nós é fácil acreditar na pessoa 1, 2 vezes. Quando chega a terceira, fica complicado. E
Barnabé tinha esse fôlego longo, fôlego de Deus, de homem das consolações. Então ele não desistiu de Paulo, e agora esse Marcos, o problemático. Nós já tivemos na igreja aqui alguns, que eu não vou dar o nome Marcos, mas tio de Marcos, que era o perfil. Aí um dia eu descubro que está andando, não sei com que líder meu, que ficou bom. A gente fala: opa, o pato feio vê o cisne, cadê ele? Vê se ele quer me ministrar, deixa eu ver se é o mesmo. Aí a gente pega, o cara é o mesmo, nome, CPF, é a mesma pessoa, mas parece que saiu um diabo louco de dentro e ficou bom. Então Paulo falou: é problemático. Número 1, não desista do problemático. Não desista, porque ele pode ficar bom. Eu tenho filhos aqui que falam: pastor, ajustou. Tem certeza? Nossa. Número 2, você pode ter sido problemático, como eu já fui. Mas um dia Deus dá uns tapas para valer na gente, a gente fica bom. Não desista de você mesmo. Se uma surra virar, glória a Deus, se prepare, porque não vai ser fácil, mas vai ficar bom. Não desista de você. Tem gente que não faz a obra porque já não acredita em si. Eu entendo isso, não é fácil. Os demônios investem pesado nisso. Teu perfil é de pouca adoração. Vamos tomando cerveja verde, camarote. Quantos dias vai durar essa nova onda sua de orar, de jejuar, de evangelizar, de ir no louvor, de ensaiar? E você acredita em conversa de demônios porque não lê a Bíblia na sua totalidade. Na igreja, não casa firme, de Cristo, está cheio de pessoas que um dia deram um problema, se retrataram e hoje são uma bênção. Tem gente que não sabe retomar, veja, não sabe retomar o caminho de volta. Caiu aqui, não sabe retomar aqui. Mais soberbos do que eu, que já não sou fácil. Porque eu aponto ali, eu vou lá, levanto. Onde foi o erro para a igreja? Igreja, peço perdão, falei besteira, e daí? Ninguém vai morrer por causa disso, a Bíblia é cheia disso. Tem gente que não retoma. Não, já tomei uma atitude, agora vou bancar até o fim. Aí cria artifícios, fogos e artifícios já chinês, não sei o que, e nunca retoma. Então nem você acredita em você mesmo, quando Deus diz assim: Pedro, que Pedro, depois do que fez, eu dei de novo tantas outras chances. Então, amados, a obra de Deus também é feita por pessoas que outrora deram muito trabalho. Diga amém a isso. Porque caso você seja essa pessoa, eu que não tenho muita paciência, vou te empurrar para um líder aqui, ele vai cuidar de você. Um dia você fica bom e no fim eu levo a glória porque eu sou o pai da casa. É mais ou menos assim, uma covardia enorme. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Olha, homem das consolações é o pastor José, pastor Lincoln, homem das consolações, pastor Marcelo e outros aqui, né? Homem das consolações, que não sou eu. Eu já é Pedro, Paulo para ninja. Eles já são das consolações. Eu sou homem das consolações dos primogênitos. Fico consolando eles o dia inteiro. É mais ou menos assim. Essas foram minha tia que está falando agora. Vamos lá, leia isso, que nem eu lembro onde era. 2 Timóteo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Traze a capa, queridos. Um homem que até o lenço dele curava, só não expulsava demônios. Não, expulsava demônios, só não fazia apelo financeiro porque não tinha boca. O lenço de Paulo fazia isso. Tirava demônio de qualquer pessoa, de qualquer objeto. Tirava enfermidade de quem fosse. Esse mesmo está com frio. Porque Deus, queridos, quando fazemos a obra, Ele não desnaturaliza a gente. Uma vez uma irmã lá da casa mãe me viu no shopping. Ela ficou assustada, falou: pastor, irmão, pastor entrou em shopping. Na cabeça dela, nós somos assim, a sua santidade, o pastor. Impossível que entre num shopping. Então é normal, a gente... Então imagina se ver o pastor uma vez, eu e o pastor Zé me levou no Walmart, e alguém nas minhas costas, porque eu estava com uma dor desgraçada, e andando nas minhas costas para fazer uma massagem nas costas do pastor. Aí que ela ia desviar. Então Deus não desnaturaliza a gente. Eu ainda tenho todas as necessidades, mas não significa que o meu dom não vai fluir na sua totalidade.
Você pode estar com dor na perna, mas você vai orar. Se teu dom é de cura, todos vão ser curados. Chegou a hora deles, ainda não chegou a sua. Vou fazer o quê? A culpa não é minha. Então eu já experimentei isso. Tem gente, eu pregava de prosperidade quando Casa Firme não existia. Eu ia nas igrejas e a coisa virava uma fúria de unção, uma loucura, destravava. E as pessoas pensando que eu estou nadando no dinheiro. E eu tinha Alfa Romeo cachaceiro, de tanta álcool que ele bebia, e dando uma arrumadinha nele lá. É muito difícil entendermos o que recebemos do receptor com o que tem no recipiente. Está errado. Ainda é assim, né? Até assim, porque está aí meu Opala 92, que não sai do mecânico, e a Carva 91 que eu uso todo dia. E arruma quando dá. Ou seja, é normal que você tenha que entender que Deus nos usa como humanos. Ele não desnaturaliza. A gente não se torna outra pessoa, outro objeto. É você mesmo que Deus quer usar. Tuas limitações hoje, amanhã vão ser superadas. E você vai se arrepender por hoje não deixar Deus te usar. Você vai se alegrar por dizer, apesar das minhas condições. Às vezes tem o pai de cedro, não tem o que comer em casa, mas ele está lá ministrando, boca calada. É assim. Por quê? Porque a tua hora vai chegar. Mas Paulo estava com frio. Mas esse mesmo Paulo com frio, precisando da jaqueta dele, ele entrava numa igreja, meu Deus do céu, até o lenço do homem punha um inferno em pavorosa. Dá glória a Deus pela vida de Paulo. Só você que não sabe em que condições ele estava fazendo a obra, para você hoje dar glória a Deus. Só você que não sabe. Então, nós temos que entender que as pessoas que fazem a obra do nosso lado também são susceptíveis. É forte numa coisa, mas ela é fraca em outra, é emotiva, sei lá. Eu conheço uma profetisa que não é da Casa Firme, que eu já falei para os meus líderes: se encontrar ela, você terminou de profetizar, já tira ela imediatamente, porque se der 15 minutos depois, ela vai dar problema. É só o dom mesmo, e suma com ela, porque é tão carente, tão que vai falar tanta idiotice que vai estragar tudo. Some com ela, isso se ela aparecer também, porque a ideia é não convidar. Mas Deus usa. Quando profetiza, eu sei que é o dom fluindo ali. Você tem que entender a diferença da humanidade para... Entenda isso. Outro ponto crucial. Ainda capítulo 4, versículo 17. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Também existe isso. Queridos, a blindagem de Deus, ela é 100% mesmo. No mundo espiritual não é como na terra. Na terra tem os poréns. Vou fazer um milagre, porém tem que ainda acontecer. No mundo espiritual não. Quando Deus diz está blindado, está blindado. Está liberta, está liberta. Mas não podemos ignorar Efésios 6, que diz que brigamos com bichos raros, bichos ruins, uma raça de criaturas que não valem nada, e eles vão querer atazanar você. Paulo, que tornou o maior império da época, religião, evangelho zero, tornou o Deus do evangelho, Jesus Cristo, a religião oficial de todo o império. Esse Paulo tinha as coisas que ele dizia: pouca gente sabe que eu enfrentei ali. Queridos, é normal que possa haver uma retaliação, mas não é normal ter a retaliação. Há uma coisa diferente. Quando Deus te blinda, está blindado. Mas uma coisa nós temos que entender: os demônios vão querer revidar. Nós estamos orando aqui por avivamento que vamos levar em todo o Brasil, que para nós vai ser país pequeno, 200 milhões de habitantes, é coisa pouca. Se faz rápido esse avivamento. Eu sem rádio, celular, TV, jornal, nada. Eu, essa mulher de Deus, nosso nome tinha corrido no Brasil inteiro, em ginásios, em igrejas, nunca peguei em estádio. Quanto mais com recursos. O desgraçado do diabo, os demônios foram enxotados daqui, porque Cuba, Bulgária, Uruguai, etc., 5 países, Portugal, estão nas costas da Casa Firme para levar o avivamento. O maldito não pode bagunçar aqui, ele foi bagunçar no governo, para a crise chegar aqui. Mas nós temos nos levantado aqui, e temos
mutilado esses demônios da crise, culto por culto, fé de fé, ungindo vocês, blindando vocês, e o maldito não tem podido pôr a pata dele imunda para dentro. Mas eu, uma reunião com meus pastores, disse a eles, meus mais próximos, falei: vejam, o diabo não pôde parar as finanças aqui, foi bagunçar no governo para a gente, para secar aqui, para a gente não poder fazer isso, porque nós estamos falando que vamos fazer um avivamento de graça. Nós vamos dizer: pastor, não precisa me dar nada, Deus tem cuidado de mim, eu vou aí pregar, e não precisa me dizer quantos membros na igreja tem, não importa o número, eu vou dar o meu melhor. Quem é do lado de Jesus Cristo aqui diz amém a isso. Então o diabo está dizendo: então eu vou atacar onde eu posso, em lugares onde a podridão pode correr solta, que ali eu trago a crise. Manda ele para o inferno, aqui ele não vai entrar. Quando Deus abrir a porta, vai abrir rasgo no céu e vai chover ouro neste lugar. Mas entendamos essa parte: libertado da boca do leão, do dragão. Tem gente que se ofende muito rápido. Está fazendo a obra, primeiro beliscão, pneu que furou, acidente que deu no para-choque do carro, já quer parar. Não esperava que fosse assim. Você queria o que? Mar de rosas? Isso vai ser no céu. Lá tem mar, não é de rosas, mas tem mar lindo lá. Eternamente nós vamos desfrutar. Mas aqui, queridos, é lugar de guerra. Quem diz amém a isso? Agora digo, Deus guarda assim. Quando Deus te blindou, nenhum demônio vai entrar dentro de você. Mas que o diabo quer atazanar. Recentemente o meu cachorro apanhou com aquele chicote, que é o paninho lá, feio, de madrugada, e late. Eu levantei, mostrei ele com aquele paninho lá. Ele descobriu que pano dói de novo. Aí caiu a ficha da gente que ele estava vendo um demônio. Aí nós mandamos esse maldito para o inferno. Aí dei uma elogiada nele, mas não muito para ele não later à toa. Mas ele tinha denunciado: um demônio tinha ido na minha casa, o maldito. Eu queria me fazer uma visita, não sei, eu acho que tinha uma proposta para fazer. Agora eu vou dizer: eu acho que eu vou parar. Se o demônio já está entrando na minha casa, o que será disto aqui? Onde eu estou errando, eu acho que estou fazendo muito, tenho que retroceder. Para com isso. Quem diz amém a isso? Amém a isso. Eu também digo, porque eu também estou precisando ouvir isso. Eita nós. Gálatas 4, olha que Paulo diz aqui, ele falando dessa coisa de guerras. Gálatas 4, versículos 13 e 14. Vou acelerar. Gálatas 4, versículo 13. Mais 10 minutos, vamos lá. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelasse desprezo nem desgosto, antes me recebesse como um anjo de Deus. Uma vez eu vi um homem de Deus, mas Deus usava de um jeito, e ele, no caso dele, mancando de uma perna ali que não condiz. Eu ainda no meu início no evangelho, ele veio o homem em casa, almoçar em casa, e cabe a pergunta: mas Deus te usa tanto, pastor e tal, porque a sua perna, sabe o que ele me falou? Essa perna vai ficar assim para sempre. Achei interessante. Ele falou: vai ficar assim para sempre. Todos os milagres, mas eu tenho uma dor que você não tem ideia como me irrita isso. Mas por quê? Porque quando Deus me curou, eu fui lá nas baladas e tal, e Deus teve que me buscar de lá, e agora essa perna ficou desse jeito, e voltei para o evangelho, e pronto, com essa perna agora sirvo a Deus, e vai ter que ficar assim. Gostei. A resposta dele para ele é isso. Eu nunca sabia que tinha esse lado humano do ministro. Então aqui Paulo está dizendo: o homem que orava, todos os enfermos eram curados. Milagres de endoidecer até os sábios. Mas ele mesmo está doente. Muita gente não sabe. Paulo tinha pernas tortas, olhos esbugalhados, careca, baixinho, era nervoso demais, espoleta, mais ou menos como esse que você fala. E ele era um cara dado a muitas, apanhou muito. Ele dizia: olha com quão grandes letras eu estou escrevendo. Ele ainda relativamente jovem para falar isso. Já não enxergo, tanto que apanhou, levou pedrada na cara. E ele conta em 2 Coríntios 11 quanto já sofreu. Então, amados, a gente tem às vezes um evangelho de uma obra muito romântico assim. Não pode mais ficar doente nenhuma vez, não pode faltar gasolina, não pode. Que isso? Uma vez acabou, meu Opala, minha Karma parou lá na. Foi horrível na estrada. O homem disse: mas apóstolo, pai de pastores, carro parado, ele é ali debaixo da chuva. Lógico, quem te falou que não? Se o carro era a fé dele, eu estava faltando trocar um negócio no rotor lá, tem que trocar, trocou, acabou o problema. Queridos,
Em nome de Jesus, entendam, há um lugar especial para vocês junto a Deus. Porque quem, apesar dos seus problemas, está dando fruto para Deus, essas pessoas vão sentar no primeiro lugar da mesa com Jesus Cristo. O céu é longo, a eternidade e eternidade. Vai chegar o dia que vai chegar a sua vez, que o Senhor Jesus vai dizer: hoje na mesa, quem senta à minha direita é esta filha, este filho aqui, porque eu vi em quais condições lá na terra você fez a minha obra. Aplaude a Deus pela sua vida. Apesar de si mesmo, com dano próprio. Tem gente que mesmo com dano próprio está lá fazendo a obra. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Todos nós já ouvimos esse versículo antes. Eu não conheço um crente que não tenha ouvido este versículo, porque esse versículo o Espírito Santo leva ao coração do seu povo. Olhem que declaração verdadeira e maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais nos gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quem diz eu amo a Deus, diga esta frase: eu não chamo sofrer sobre a minha vida, mas já declaro, apesar das condições, sempre servirei a Cristo. Aplaude Ele em nome de Jesus. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Queridos, tem coisas no lado humano, eu sou prático. Vamos usar um exemplo meu e da pastora. Se eu e ela tiver dor, orou, não passou, toma para a dor de cabeça, para na hora. Eu sou prático demais nessas coisas. Se cuidar. Quando eu ensinei essa igreja a malhar, foi pela frase que Deus me falou: que pena tenho promessas na sua vida que vão além do tempo que você vai viver, porque os meus ministros não se cuidam na terra. Eu até então comia meio pote de sorvete antes de dormir, e comia churrasco à noite para me sentir satisfeito para dormir, senão não tinha graça ao sono. Deus me falou isso. Ele não falou: há tanta promessa na tua vida que você está garantido, coma um touro, meu servo, meu. Não falou isso. Falou: você precisa se cuidar, rapaz. Você tem que ficar fazendo milagre em coisa pouca, quando eu quero usar o milagre para coisa maior. Vai lá se cuidar. Eu comecei a malhar desde então. Lado humano. Você me vê na academia parecendo um saci no ferro, sobe e desce? Estou me cuidando, lado humano do pregador. Leia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Não, 2 Timóteo 1, Perdão. 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. A favor do Evangelho, bem-aventurados sois quando por minha causa ainda sofrem até perseguição. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer com vocês. Se preparem para o que Deus vai fazer neste lugar, porque hoje uma das coisas que vocês estão aprendendo, uma das bases a mais, um dos pilares a mais que vocês estão aprendendo, que vai levantar vocês para o resto da vida, é entender que para a obra de Deus não pode haver limites. Não pode haver limites. E Deus fica de olho nisso. Eu não estou dizendo que para a obra de Deus tem toda hora estourar o cartão de crédito e tal, mas eu estou te dando o meu exemplo. Eu sou radical assim. Deus manda, mas não quero saber, não há limites. Até exagero, eu sei. Pastora, aguenta aí, coitada. Quem mandou casar, acreditar em Jesus e casar. Mas é melhor conhecer meu perfil do que tão que médico não sai daí. Quase terminando, Efésios 6, 10 a 12. Não precisa ler. Vai para 2 Timóteo 4, 8. Efésios diz: vista a couraça, vista tem a espada, se prepare contra os demônios.
Sejam habilidosos contra os demônios. Façam a obra de Deus blindados mesmo. 2 Timóteo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz. Queridos, não há um galardão maior, não há uma glória maior para um filho de Deus, filha de Deus na terra, do que fazerem a sua obra. Não existe uma glória maior. Vocês não têm noção o que Deus vai fazer com vocês, porque vocês estão sendo preparados para a última hora. Casa Firme é um quartel-general de ministros, soldados de avivamento preparados para a última hora. Nós vamos arrebentar. Glória a Deus. Vai ser uma loucura. Faz parte do lado da guerra com os demônios. É que usem muitas bocas para nos ferir. Nos ferir, não boca de idiota que fala. Falei de pessoas para nos ferir, pessoas que nós consideramos do reino de Deus. Pessoas que falem mal, que zombam, que acham que está ficando louco. Pastor, ainda a hora que vai andar no ar, ele quer aparecer. É umas idiotices que se falam. Isso nós temos que pôr tudo isso num pacote e jogar no lixão, porque o que está em questão é muito maior do que idiotice que vem de baixo. Nós estamos sendo preparados para um grande romper de Deus neste lugar. Mais de 1.500 pedras preciosas materializaram. Pastor, ainda tenho dúvida. Você tem dúvida de só uma das irmãs que na boca dela aparecem 3 pedras dentro da boca? E acha que é o dente que quebrou? Você ainda está com dúvida? Está com dúvida de uma filhinha, filha do Sidney, que orou ao Jesus dela para dar uma pedra. Ela acorda de manhã com uma pedra deste tamanho. Vai cair da orelha uma pedra desse tamanho? Só se for de elefante. E aí no pé da cama, você vai ainda duvidar? Mais de 1.500. Impossível. Impossível. Mas ainda assim, muita gente não atenta, porque está mais de olho no que dizem, riram de nós, zombaram, chamam a gente de igreja louca, de não sei o que, isso é lá oração. Queridos, mais de 30 anos com Jesus, 30 anos já são uma consequência de um aprendizado, chamado, o termo para 30 anos de vida é experiência. Eu coloquei isso, com a experiência que eu tenho com Jesus, eu coloquei isso no prefácio da Bíblia, com a minha cara estampada aqui, a nossa oração. Eu tenho lá alguma dúvida do que está sendo orado aqui? Eu estou esperando um Zé Mané que não rata, não desata, que não ora, não clama, não conhece 10% da dimensão espiritual do que já vi de Deus para me ensinar o que pôr aqui, o que deixar de pôr, esperando ele me criticar para saber se rasgo da Bíblia essa parte. Fiquem firmados no seu Deus. Há algo enorme de Deus vindo aqui, poder que vai vazar pelas suas mãos. Muitos iam querer estar em seu lugar, muitos que abandonaram este barco com choro e lágrimas. A cadeira outro ocupou, você já não pode. Não saia da tua posição, não saia da tua fé, não saia da tua humildade. Se arrependa quantas vezes tiver que se arrepender. Retome com Deus, retome na obra de Deus, porque o que está vindo aqui, falando em dinheiro, espécie, o que está vindo para a mão de vocês não está escrito em anal de poder de igreja nenhuma, porque é coisa da última hora. Não porque somos melhores, porque não vai acontecer só com a gente. Tem outros ministérios que eu já sei mais ou menos os nomes, que vai acontecer simultaneamente. Não é porque somos melhores, é por causa da última hora e porque nós entendemos o nosso chamado. Vai vir um romper, vai vir riqueza. O povo fala em crise, vocês vão ver o que é propriedade aos seus pés. Vocês vão ver o que é poder para curar os enfermos, orar e um poder de Deus vazar. Anjos se mover com loucura dos ventos, fazendo sinais, maravilhas. E vão ver, mas quem é o pregador? É você mesmo, você mesma. Você acreditou. Aplaude a Deus pela sua vida. Segunda Timóteo, penúltima referência. Não, desculpe. Salmo 51, 12. Penúltima referência. Salmo 51, 12. Pastor, eu estou meio apática, já não ando sentindo. Está aqui o versículo da cura. Salmo 51, versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quer a alegria da salvação, quer o prazer do evangelho, quer a vida, quer o êxtase espiritual. Se envolva com a obra de Deus. Deus põe isso em você de sobra.
graça você recebe, de graça multiplica. Quantos anos tenho fazendo a obra de Deus? Todos que andam à minha volta, quando foi na vida que me viram a mim ou essa mulher de Deus subiram aqui em depressão? Quando? Nunca. Não é porque faz de conta, não, porque o Evangelho, quando você entra de cabeça, ele te mergulha numa graça que vem do altar do trono da graça, tem origem, é oriundo de mananciais de Deus que inundam você, e você fica bem. Última referência a Malaquias 3, 17 e 18, Deus diz: eu vou cuidar de você que me serve. Se você trabalha para mim, se você faz a minha obra, eu vou cuidar de você. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Aqui está dizendo: o teu exemplo não é aquele que fica largando minha obra só porque quer ganhar dinheiro. Teu exemplo é você estar fazendo minha obra, que eu vou cuidar de você. Leia isto. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem quer servir a Deus de verdade, levante a sua mão. Põe a mão no teu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, mais uma vez, diante da tua palavra, eu peço perdão se fui omisso com a tua obra. A partir de agora, eu entrego o meu coração à disposição da tua obra. Abençoa-me, inunda o meu coração com espírito voluntário. Espírito Santo, usa-me para a tua glória. Ensina-me a fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus, eu renuncio da minha vida todo o espírito da preguiça, do medo, e me aproprio da minha posição em Deus. Por causa disto, eu e a minha família não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Aplaude Ele, amém, amém.